Eu hoje estou esperando uma convidada muito especial. É uma convidada que me inspirou até a fazer esse copo de água saborizado para experimentar aqui durante a nossa conversa. Que delícia! Água com limão. Eu conheci a Cleo quando eu estive. Cleo. A Cleo tá entrando. Olá. Oi, toda linda! Tudo bom? Tudo bem, professora Lia? Olha, não é sempre que a gente é convidada, não é? Para uma coisa tão chique, ainda mais com água saborizada. Aí eu fui lá, escovei os cabelos, botei um colar da minha descendência indígena, ó. Nossa, que lindo! Que lindo! É uma alegria estar aqui contigo, Cleo. É muito feliz Obrigada, te encontrar, realmente. Sabe que eu estava obrigada, professora pensando, Lia. eu estava pensando que hoje de tarde a gente tinha marcado isso, e aí eu fiquei pensando, nossa, como passou, né, rápido. Quando eu te conheci em 2017, naquele encontro do professor Rupert, tu também Em estavas em Lisboa. Portugal. Em Lisboa, é verdade, em Lisboa. A Rosa Maria, como que tu chegou lá naquele seminário? Me conta. Sim, vou te contar. A Rosa Maria, que hoje é uma grande amiga, né? Ela, na altura, era a minha Super. consteladora. A gente não tinha tanta intimidade como hoje. Depois disso, ela passou a fazer projetos aqui em Cuiabá e tem bastante vínculo aqui hoje em dia e tal, né? Mas, na altura, eu a conheci quando eu busquei uma consteladora em Portugal em 2014. Eu tive três referências. Era uma consteladora de Aveiro, um homem, constelador do Porto, e Rosa Maria Arruda, que era uma brasileira, psicóloga, aqui do sul do Brasil. Ela é de Florianópolis, de Ah, ela Santa é de Catarina. Florianópolis. Não, acho que não é Florianópolis, é interior de Santa Catarina. Eu me enganei, Ah, acho que é. Eu não sei o nome agora, não vou arriscar. uhum. Mas aí eu busquei por ser um lugar estratégico para mim, lá essa da Palmeira, e por ser uma brasileira. E ela está aqui E aí eu agora. falei, olha, Ela eu está falei, vou entrando procurar aqui. essa brasileira. Ah, que legal! Estou contando a sua história aí, Rosa Maria. E a Raquel está dizendo aqui que lembra, uma amiga de Diamantina também que lembra dessa história. Então, aí, Xanxerê, Xanxerê, Xanxerê. Xanxerê, Xanxerê, Xanxerê. Aí ela era, na época, uma das três consteladoras assim, mais conhecidas aí naquela região. Eu diria famosa, né? Naquela região. Aí eu procurei, e foi amor à primeira vista, né? Ela, na altura, nunca esqueço, ela estava com o cabelo longo, todo branco, um apartamento, assim, muito transado, uma decoração muito bacana, muito, assim, toda colorida, toda brasileirada, assim, mas muito artística, assim. Aí tinha uns gatos lindos e foi um trabalho, assim, muito maravilhoso. E aí ela me apresentou o Franz Rupert. Ela disse, olha, aquele jeito dela, tu vais gostar de Franz Rupert. E, de fato, aí, em 2017, como diz os portuga, calhou de estar na terrinha, calhou de estar, e ela disse, olha, venha, eu estava na altura, acho que tinha ido para a defesa da tese, já não lembro mais. E ela disse, Tu olha, estava venha lá um em final. Portugal ou tu estava na Espanha, então? Eu estava, não, na Espanha eu fui em 2018 fazer o pós-doutorado, foi em 2018. Eu Ah, tá. estava em 2017, eu não me lembro o que eu tinha ido fazer, acho que é um congresso, Ah, pós-doutorado. Aí ela disse, olha, venha antes que você vai conhecer o professor Franz. E foi incrível, né? Foi um final de semana, onde ele fez aqueles workshops que você bem conhece, e foi assim, na altura ele trabalhava com um número ilimitado de
ressonantes nas frases. Eu me lembro que eu participei de uma pessoa, eu até preciso relatar isso, não sei se Rosa Maria vai lembrar. Eu participei de uma constelação de um jovem, era um caso de abuso, de um jovem, eu não sei se eu já não estou misturando as Eu histórias, mas não lembro, interessa. eu lembro, Era uma, eu você lembro, lembra, né? lembro. Era, e eu lembro de ter feito uma mãe com Alzheimer, uma mulher que eu nem sabia que era Alzheimer. Depois, claro, depois na ressonância, a pessoa contou. Eu lembro, eu dizia assim, olha, eu estava no chão, como se eu tivesse coberta com uma capa azul. Era como imagina alguém no chão com a capa do Harry Potter, uma capa invisível, uma capa invisível azul. Eu via as pessoas e como se elas não me vissem. E hora eu via, hora eu não via, e eu estava protegida por aquele manto azul transparente, translúcido. E eu dizia, eu estou aqui fechada, eu estou... Olha que metáfora incrível para dizer de alguém com Alzheimer. Eu não tinha a menor ideia que era Alzheimer. Eu dizia, eu não consigo me comunicar. É como se eu tivesse... Sabe aquele filme lá, o Escafandro e a Borboleta? Como se eu estivesse presa no escafandro, sem conseguir comunicar. Era tão interessante, você estava lá, exatamente. Foi uma constelação gigante com mais de 13 pessoas, Ah, 13 personagens. sim. Loucura, por isso que ele não faz mais isso. Na época a gente não conseguia entender muito, né? Porque era tanto elemento, nossa, aquilo era uma coisa para mim assim, ao mesmo tempo que magnetizante, porque eu não conseguia desviar o olhar, mas ao mesmo tempo Exato. um enigma. Ficava lá me chamando e eu não conseguia entender nada. Sabe qual é a sensação que eu tenho hoje, Lia? Né? Através de você eu conhecia o trabalho do IOPT com sonhos, com a Nathalie, né? Que já, E, inclusive, conversou com você aqui. Né? Depois desse conhecimento, essas primeiras constelações, eu fico imaginando que é aquele sonho doido que a gente tem de vez em quando, aquele sonho cheio de metáforas, cheio de personagens, porque aquilo tudo é o inconsciente, na sua linguagem figurada, que hoje eu sei que é uma linguagem maravilhosa, que o nosso inconsciente é nosso amigo, é um mago, né? Nosso inconsciente é um mago ou uma fada, que quer, um anjo talvez, que quer nos mostrar elementos da nossa vida, ele não é o nosso inimigo. E a sensação que eu tenho, que ali a gente traz elementos, né, do inconsciente, e é como um grande sonho, quer dizer, enigmático completamente, né? sim, Enigmático, quando tem tantos personagens, a sensação que eu tenho. sim, porque daí várias pequenas dinâmicas vão se repetindo, né? Por exemplo, a dinâmica da vítima perpetrador, que é o que ele mais usa, né? Então ali aparece o filho com o pai com o pai dele, e assim, eram tantas personagens que no final Exato, a vários gente acabava desdobramentos, né? isso, a gente acabava não conseguindo, eu não conseguia, digamos assim, estabilizar todas aquelas pessoas na minha mente para eu conseguir compreender. Agora o método é muito mais simples, né? Muito clean, né, Lia? Muito clean, Isso, muito limpo, né? com Muito essas, lúcido, muito... com essas três palavras. Mas, claro, além disso, talvez para mim, como fosse para ti, eu não sei qual era o conhecimento que tu tinha na época, se bem que tu já era uma conhecedora de Bowlby. Bowlby, para mim, entrou na minha vida por causa da IOPT. Todas as dinâmicas também eram muito ocultas. Agora eu consigo que elas aflorem, né? Como diz, as pessoas costumam dizer, eu consigo identificar o que é fundo e o que é figura, né? Eu consigo fazer a Isso, figura diferença fundo. do fundo e da figura, mas Isso. porque eu estudei bastante e agora está muito mais facilitado porque foi muito diminuiu muito o número das personagens porque era uma coisa louca aquilo, né? Uma coisa louca, só o Dr. Franz Rupert mesmo para entender aquilo e a pessoa, né? Mas eu lembro, nunca vou esquecer dessa personagem minha. E eu, claro, não sabia que era Alzheimer. Eu dizia, olha, eu tô assim, eu tô como numa abóboda protegida do mundo. Eu um pouco vejo, um pouco não vejo. Estou aqui, não estou. E daí a pessoa disse, não, é a minha, não sei quem que tem Alzheimer, né? Não lembro se era mãe, tia, avó, não me lembro.
E tu Acho sabe que era que mãe. me chamou muito a atenção naquele workshop lá em Portugal, 2017, por causa dos véus que as pessoas usavam. Como tinha esse recurso dos véus. Tu sabe que depois, em 2019, quando o professor, agora, quando ele veio para o Brasil, em 2019, algumas pessoas usaram alguns véus, mas não é comum a gente ver. Aí até uma colega me disse assim, nos velórios eles usam muito véus em Portugal, talvez tivesse a ver com isso, né? Mas não tinha Hum, nada a ver. Porque tu É, vê, a exato. tua representação era completamente diferente de um velório e tinha a ver com essa questão da película, né? Que separa o meu eu interno com o meu eu externo. Isso, e tinha a ver com essa pessoa, né, que ora esquecia, porque eu penso que o Alzheimer tem seus momentos de lucidez, né? Ora eu via, Ah, ora eu não via, ora, e aham. havia essa coisa de não entrar em contato com o mundo diretamente, né? Interpretei assim depois, né? Mas só fazendo uma correção, naquela altura eu não conhecia Bowlby, eu conheci Bowlby depois. Eu acho que eu Ah, conheci é? Bowlby no fim daquele ano, eu fiz uma especialização em Cuiabá, salvo engano, foi no fim daquele ano. Em 2017 eu fiz uma especialização na Universidade Católica aqui, que é a única do estado do Mato Grosso que tem a educação sistêmica aprovada pelo MEC. Aqui do Mato Grosso, eu sei que há outras no Brasil, mas do Mato Educa... Grosso é Educação sistêmica. sistêmica. Aí eu aprendi Bowlby com a professora Vera, ela é uma psicóloga do Paraná, professora Vera, ela é bem conhecida, Vera Boing. Ela é psicóloga também de Ah, muitos sim, anos. muito E aí conhecida depois, ela. Vera Bong, exato, depois que a Vera deu o curso, eu fui ler Bowlby, né? Porque eu fiquei encantada, né? Fiquei Não, encantada, assim, como você vê meus encantamentos no curso. Eu digo assim, gente, sou eu. Outra coisa ali, outra coisa que eu quero dizer, lá, voltando um pouco no, no seminário de 2017. Eu, quando saí, eu até partilhei com a Rosa Maria na altura. Quando eu saí do professor Franz, naquele seminário onde te conheci, né? Só que a gente, naquela oportunidade, não travou tanta amizade, né? Eu disse, quando ele falou, ele leu uma questão do trauma e tal, eu disse, gente, sou eu. Foi muito bom, porque eu sinto, isso para as pessoas que estão nos ouvindo, eu sinto que compreender, tomar consciência dos nossos traumas, das nossas dores, passa pelo conhecimento racional, embora não resolva, mas passa por entender, nossa, você sabe que eu não sou doida, eu não sou de Nárnia? Isso é, isso é porque me aconteceu aquilo, isso é porque, sei lá, eu vou dizer uma coisa hipotética. Isso é porque eu sofri um abuso, isso é porque meu pai abandonou a família, isso é porque minha mãe não teve mãe, isso é porque eu não tive vínculo, minha mãe não estava emocionalmente disponível, né? Porque eu tinha um diagnóstico de TDAH. Isso para dizer minimamente, né? Então, eu acho muito bacana dizer isso para as pessoas, sabe? Porque esse nível, eu lembro que o professor Franz falou, olha, pessoas que tiveram esse tipo de trauma, elas são assim, assim, assim. E aquilo me deu um conforto no coração. Ou na alma, sei lá, onde é que é o conforto? Na psique, não sei aonde. Tu sabe que isso é muito legal que tu tá falando, porque eu acho que a primeiro gancho, digamos assim, que nos pega na IOPT é essa sensação de que agora eu posso ser compreendido nas coisas mais banais, né? Perfeito, Lia. Porque eu me sentia um ser extraterrestre. Exatamente, exatamente. Perfeito, E aí, quando a gente perfeito. vê Isso dá um naqueles conforto. quando a gente vê naqueles ressoantes aquelas coisas malucas que habitam em nós, né? E a gente olha aquilo e a gente pensa assim: nossa, mas como a outra pessoa consegue me mostrar melhor do que eu mesma, né? E aquilo dá essa sensação de conforto. Ah, mas então eu não sou uma coisa que ninguém entende. Alguém me entende. Isso é muito bom. Isso é muito bom.
Muito bom, muito bom. E alguém comentou aqui que vê Bowlby no primeiro ano de psicologia, mas é que nós não somos psicólogas, eu não me lembro o nome da pessoa, acabou de dizer. Eu sou bióloga de formação, né, e professora Lia também não é psicóloga, então a gente não vê Bowlby, e Bowlby não Isso, faz parte da formação da sistêmica, né? Eu isso, vi isso porque exatamente. era uma pós-acadêmica da Universidade Católica aqui do Mato Grosso. É uma Aham. pós-acadêmica, então eu tive esse contato. E aí, quando nós nos reencontramos agora, esse ano, 2020, né? Parece mentira, mas foi agorinha, né? Foi agorinha em Agorinha, janeiro. Eu fiquei agorinha. muito feliz, né, de te encontrar, de encontrar a Rosa lá, e depois tu me entusiasmou em função da pandemia de começar a dar as aulas, né, que eu já estava começando a dar as aulas. E aí, no momento em que eu te convidei, que agora tu faz parte dessa equipe que dá as aulas de IOPT, não é? Tu sabe que a mágica do Bowlby, quando tu apresenta as aulas, eu acho que a gente ressoa a tua vibração com o Bowlby, sabe? Porque é uma coisa assim que vai tomando. Por isso que eu te pedi, né? Cleo, será que não seria possível que a gente ampliasse o tema Bowlby? Tu me disse, não, vamos ampliar. E tu sabe que aquilo fica mais encantador para mim, mais encantador. É impressionante. Eu acho as tuas aulas absolutamente maravilhosas. Eu fico explodindo de alegria de te ter comigo dando essas aulas de Bowlby e fico assim cruzando os dedinhos para saber quando nós teremos a nossa próxima etapa. Então, Lia, para mim é recíproco a honra, né? Eu fico muito contente de estar na escola da professora Lia Bertuol, porque foi um encontro assim muito despretensioso, né? Foi pura empatia, né? É verdade. É, aliás, a Rosa Maria acabou de dizer que a ressonância talvez seja a maior empatia que existe, né? O maior É exemplo de verdade. empatia, complementando o que você falava, né? É verdade. Muito, muito bacana. Então, e eu fico muito orgulhosa de estar na escola, e eu gosto, e na verdade, assim, né, tem uma coisa interessante, o meu nome tem a ver com a primeira professora do meu pai, foi uma homenagem, e a gente sabe o quanto o nome tem influência sobre a identidade, né? Eu, desde pequena, meu pai dizia, você vai ser uma professora. E desde muito cedo, eu ensinava as bonecas, ensinava os primos, eu era muito brava. E com 11 anos, eu dava aula de matemática. Aqueles temas de equação, aquelas coisas. Porque eu sempre fui muito Caxias na escola. Caxias é uma expressão do Sul, né? Ser Aham, muito CDF, aham, muito. eu E eu, gostei de te ouvir falar isso. e eu, e Gosto. eu, e eu, e eu brigava com os meus primos, eu brigava, eu dava aula, eu era brava. Então, a identidade de professora sempre fez parte. Acho que é esse entusiasmo que eu passo, né? Porque eu gosto, além de ser apaixonada por Bowlby, de uma teoria que faz muito sentido para mim. E vamos lembrar um detalhe, nos anos 2000, que agora não me lembro o ano exato, mas na década, teve várias pesquisas mundiais, inclusive na net, perguntando para as pessoas, fazendo uma grande enquete mundial sobre Bowlby, sobre os tipos de apego, e foi com resultado muito eficaz, e na literatura diz que foi uma das pesquisas em psicologia moderna mais importantes. Foi há pouco, usando a teoria de Bowlby. Porque eu acho que ele descobriu uma coisa muito importante, né? Uma coisa que vai se reproduzindo na vida das pessoas. E cada vez que eu tenho a pretensão de completar a leitura do livro de Bowlby, o primeiro livro de Bowlby está lá pela metade, e cada vez que eu pego ele para ler, quando me sobra esse tempinho, eu acho ele de uma acessibilidade, é fácil de tu fazer a leitura, ele te Fascínio. amplia os horizontes, ele te explica cada um dos termos, se a pesquisa é retrospectiva ou se é prospectiva. É fantástico a gente ler alguma coisa que comunica, não?
Fantástico, uma linguagem e interessante, Lia, porque o que que eu tenho visto, né? Existe uma fala assim na escola, né? Como eu te disse, eu sou professora primária aposentada, aposentei em 2015 com 32 anos e meio de magistério, Meu dos Deus, quais, que loucura. é, dos quais muito, mais de 20 anos no ensino especial e como alfabetizadora. Então, existe uma fala que a gente diz assim, né? Se a gente consegue explicar, por exemplo, consegue explicar um algoritmo, consegue explicar, sei lá, qualquer coisa que você saiba ao nível acadêmico, para uma pessoa leiga, então você é um bom professor. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Então, os caras bons, eles escrevem acessivelmente, os bons. Então, eu vejo assim, Fantástico. você lê, o próprio professor Franz, você lê o primeiro livro dele, mesmo eu tenho lido agora os últimos que nós trouxemos lá de Munique em espanhol, são muito acessíveis. Muito, é uma linguagem que quer se fazer entender, não é uma linguagem rebuscada, acadêmica, cheia de chavões e clichês acadêmicos, né? Uma Eu linguagem acho muito bacana. que foge do leitor, né? Às vezes tem uns livros que tu sai correndo atrás do livro e o livro foge de ti. Nunca mais tu consegue chegar perto do livro. E daí você lê e diz assim, epa, eu não me lembro dessa parte, e volta. É, E você não... e volta, e volta, e volta, né? Não consegue chegar lá. É, Mas esse movimento é muito legal porque, assim como eu te percebo também muito apaixonada por essa teoria e terapia IOPT, né? E eu acho muito. que à medida em que a gente, pelo menos para mim, né? É à medida em que eu vou ampliando meus horizontes, depois das tuas aulas de Bowlby, depois desses acréscimos à própria teoria básica, o fundamento, eu só faço me apaixonar. É uma coisa impressionante, porque eu acho que ela como é que eu vou te dizer? Ela não se quebra com os exemplos. Sabe aquela teoria que tu tem uma teoria bem bonitinha e aí tu vai colocando questionamentos e aí a resposta é: ah, mas isso é uma exceção, isso é uma exceção, isso é uma exceção, isso é uma exceção. E aí tu nunca sabe onde é que está a teoria, onde é que está a exceção, porque sempre tem tantas exceções, né? Que a gente acaba por não saber o que é o fundamental. Mas aqui, quanto mais me aprofundo, mais eu vejo a coerência de todo esse construto teórico, o quanto que a gente consegue andar nesse movimento da IOPT, o quanto que a gente consegue experimentar novas camadas, porque são camadas e camadas e camadas e camadas, né? São. Eu também sou muito encantada com a técnica. Método. É É, muito, muito. Eu acho assim, Elia, minha primeira formação, eu conheci as constelações em 2012, através da minha primeira psicóloga, porque eu fiz terapia convencional 25 anos, entre psicodrama, TCC, psicanálise, eu nunca parei de fazer terapia quando entrei aos 20 anos. Nunca parei. Mudei para o Mato Grosso em 2001 e continuei fazendo. E fiz várias. Fiz até experiência de saúde pública, uma época que eu não tinha grana, estava ainda na universidade, eu me formei mais velha, tem uma longa história, não vem ao caso, e eu acabei fazendo aqui na universidade e tal. Então, sempre estive, né? E eu conheci em 2012, através da minha primeira psicóloga, ela disse, Cléo, olha, você vai gostar, as constelações eu tenho a impressão que vai te responder muito bem. E aí eu fui buscar fiz a formação na sistêmica. O que eu gosto, e dali para cá tem uma longa história, professor Franz em 2017, depois a formação com você, né, que eu saiba é a única professora autorizada no Brasil pelo professor Franz para dar as aulas, né, a gente tem recomendado para vários colegas em vários cantos do nossa, Brasil, nossa. até de Moçambique, tem uma aluna da Lila, que é uma pessoa maravilhosa, É e verdade. está fazendo curso com você. Então, quando conheci o IOPT, né, ou IOPT, ou PTIO em português, É, né, terapia do psicotrauma orientado para a identidade, né, eu percebi que para o trauma a sistêmica não chega lá. É isso que eu percebi. Eu percebi
em mim, eu percebi em mim, eu percebo nas pessoas, porque, vou dar um exemplo que não é hipotético, mas não é meu, de uma pessoa conhecida, cujo pai, ela sofreu abuso sexual do pai dos 4 aos 9 anos. Tem fibromialgia nível hard. Então, essa pessoa chegar e dizer, pai, você é o pai certo para mim, você é o pai... Gente, isso retraumatiza. Isso retraumatiza, no mínimo. E no mínimo não vai fazer nada, não vai resolver. O que eu tenho percebido e completado com uma outra formação que estou fazendo paralela, que é a biodecodagem, ou biodecodificação. A origem emocional de todos os sintomas, que casa com a IOPT, assim, ó, maravilhosamente bem. Uhum. O que eu tenho percebido? É preciso sentir para sanar. Né? E a frase que o professor Franz diz, ele diz, se sobrevivemos ao trauma, sobreviveremos à lembrança dele. Então é como se a gente mergulhasse de novo e sentisse aquilo e emergimos. Entramos naquela dor e saímos. Com a diferença de que agora estamos olhando de fora, não estamos mais no momento solitário, não somos mais uma criança de 5 anos, somos um adulto olhando para aquilo, né? Com o apoio daquele grupo empático que está ali, né? A terapeuta que nos apoia, a facilitadora ou facilitador e os colegas. Então, eu vejo a IOPT assim como, nossa, eu acho, até agora, não vi nenhum senão. Nada. Eu acho assim, sei que não existe perfeição, mas eu acho porque ele responde ao que eu tenho estudado, eu estudei no doutoramento neurociência, ele responde completamente ao que a neurociência fala sobre essas caixinhas onde a gente guarda tudo, né? Então, eu tô encantada, assim, encantada. Onde fica muito travado, né? Porque é interessante, sabe? Eu passei por uma fase, assim, quando eu comecei a olhar para a IOPT, eu passei por uma fase meio quase da negação das constelações familiares e sistêmicas. Elas Imagino. começaram a perder, ela como se fosse uma vela, elas começaram a derreter para mim. Elas perderam o encantamento, sabe? Eu comecei a sentir, até de uma certa forma, assim, parecia que não estava bem aquilo dentro de mim. Mas agora, com o passar do tempo, eu vejo que existe um determinado movimento para cada situação que a gente se encontra, né? Porque existem situações em que é importante que a pessoa consiga fazer as pazes com uma situação sistêmica, né? Exato. E claro que daí a gente não vai falar dessas frases que tiram a nossa identidade, que diminuem a nossa, digamos assim, a nossa energia vital como individualidade, né? Mas fazer as pazes com o sistema, às vezes, significa apaziguar uma comunidade, né? Um sistema de... Principalmente no direito eu vejo isso. Principalmente no direito. Por outro lado, essas questões que tu levanta agora, para mim são completamente impossíveis de serem trabalhadas numa constelação familiar ou sistêmica. Porque eu não posso abrir mão de mim para apaziguar um movimento que não pode ser apaziguado dentro de mim. Aí eu me anulo. E nas constelações, a gente vê isso tão perfeitamente, né? Porque os ressoantes, eles começam a perder a força, às vezes se deitam em cima da mesa, porque perdem completamente a energia no momento em que eles precisam se submeter a uma outra vontade, a uma outra situação que não seja a sua situação verdadeira, né? Então, isso é muito bom porque vai diversificando os movimentos. E na biodecodagem a gente está mais voltado para a questão da saúde e eu acho que é um encantamento também. Exatamente. Não, eu concordo completamente. Eu até digo assim, eu tenho vivenciado com você, né, como minha
terapeuta facilitadora de IOPT, né? Eu tenho vivenciado com você, tenho vivenciado muitas questões interessantes, assim, eu brinco assim, de repente, num momento, né, com as pessoas também que eu tenho facilitado o IOPT, eu digo assim, num futuro a gente vai ser um Buda, a gente vai ser um Gandhi, uma Madre Teresa, e a gente vai dizer assim, diante de um perpetrador, a gente vai dizer, você é um ser humano como eu. Eu espero chegar nesse nível um dia. Porque eu acredito que exista esse nível. Mas esse nível, quando eu tenho um eu muito fragilizado, vamos imaginar um eu de uma criança abusada, abandonada, humilhada. Eu gosto de usar um exemplo, mesmo que fictício, do Coringa. Como um exemplo, uma metáfora de uma criança que não teve ajuda dos pais, da mãe, do pai desconhecido, da mãe que adotou e depois o Estado. Eu acho muito bonito, entre aspas, quando no filme mostram quando o Estado abandona o Coringa, o Joker. Quando o Estado não dá mais assistente social e tira os remédios dele. Então, assim, até o Estado como pai, aspas, né, como essa função paterna, ele perde. Aí ele pira, né? Então, esta pessoa com eu fragilizado, né, e aí a gente traz um pouco da teoria do professor Franz, com traumas de perda, com traumas de abuso, trauma sexual, trauma de identidade, todo tipo de trauma tem o Coringa. Aí, esse eu é quase que inexistente, esse self, né? Como é que essa pessoa vai dizer, o pai certo para mim, a mãe certa para mim? Desculpa, mas não dá. Eu um dia quero ser Gandhi. Um dia eu quero ser Gandhi, vou dizer, né? Pois dizem que a última frase do Gandhi, isso não é lenda, dizem que a última frase, quando ele foi assassinado, que ele falou uma palavra em sânscrito que não é perdão, mas que é assim, eu te entendo, chegou a minha hora, ou algo assim. É um iluminado, né? Então, pessoa que comia semente, não vestia mais roupa, imagina. Não sei se também não é uma neura, não sei, de repente seja, não sei. Não estou julgando aqui, estou pensando. Mas a gente se dá conta, assim, que a nossa vida é um começo, meio e fim, né? Eu dizendo isso para uma bióloga, até me sinto meio constrangida, mas a nossa vida, como começo, meio e fim, eu li isso num dos livros do professor. Quando a pessoa não se conforma com esse destino, né? De que a vida tem um começo, um meio e fim, é porque essa pessoa não viveu genuinamente os seus sentimentos, as suas emoções, as suas raivas, as suas dores, né? As suas contradições, porque o mais importante, me parece, é essa autenticidade, né? Da gente conseguir viver exatamente quem a gente é, né? Exatamente, exatamente. A Eliana, nossa amiga, escreveu uma coisa bem bacana. É isso mesmo. A gente está dizendo, Eliana, que a gente acha que o IOPT dá uma resposta muito mais assertiva para o trauma. E nesse sentido, eu falo por mim, né? Eu falo por mim. Eu trouxe um tema que eu trabalhei em 30 anos, inclusive nas constelações, e que eu fui resolver no IOPT. Então, eu falo de cadeira, eu falo com propriedade, assim, né? Mas é isso, eu acho que você falava da autenticidade, Lia, outra coisa que eu gosto muito no IOPT é a gente poder, nesse exercício de máxima empatia, né, ali no grupo, a gente poder dizer isso que você disse já no início, de dizer assim, esta sou eu sinto isso, isso é verdade. Né? Até no meu caso, que existia uma resistência, né, por trauma de não sentir, até esse não sentir, eu dizia, realmente sou eu. Não é um não sentir, é um esconder o sentir, né? É uma armadura, uma armadura que se põe, porque no nível mais profundo, essa psique infantil acha, se eu for para a dor, eu morro. Se eu for para esse lugar, eu não saio. Então, há esse... E é bacana isso, essa coisa de se humanizar e de dizer, eu sinto isso em relação ao meu pai ou à minha mãe. E poder dizer isso, eu sinto essa raiva assim, né? Ou eu não consegui ser uma mãe que me aproximava afetivamente, digamos, uma hipótese,
E poder dizer isso é verdade, isso é parte de mim. Então, poder assumir sua humanidade e sair desse mundo irreal. Poder dizer, eu sinto raiva sim, eu sinto dor sim, acho que isso que é o grande ganho, assim. É como se a gente... É uma chuva no molhado, né? Mas é como se a gente pudesse assumir esse arco-íris de emoções, né? Exato. Porque se eu sentir... Hoje ainda vivenciei essa experiência. Se eu sentir raiva da minha mãe, eu estarei desrespeitando a minha mãe. E aí eu não posso. Eu não tenho autorização para experienciar isso, né? Ó, Sandra, nas minhas intervenções, vale os sentimentos de dor vivenciados com o trauma. Conhecer, entender sobre o trauma, não excluir a dor do sofrimento. Exatamente isso. E aí, quando a pessoa se dá conta de que reviver o trauma não é mudar o passado, reviver o trauma não é fingir que aquilo não aconteceu, mas é eu assumir aquelas emoções que eu congelei, que eu coloquei naquela couraça lá atrás, e isso me permite sentir raiva sim da minha mãe. Nossa, muitas vezes eu sinto uma raiva enorme. Outras Isso. vezes eu sinto um amor enorme. E aí todo esse arco-íris que é possível o ser humano sentir, isso é o libertador, né? E como a gente está Exato. posicionado, né, a sentir só uma parte das emoções. Exato. As emoções consideradas negativas não se é permitido. E Não, desde pequeno, né? O que sim, é uma violência, o que é a uma gente, grande violência para as a crianças. gente, a gente vai se educando, e aí ela não é politicamente correta, ela não é adequada, ela é mal educada. Nossa, tem tanta coisa ali contida, né? Tanto sistema cultural, eu acho, que nos abafa. Uhum, Isso é uma coisa impressionante. uhum. Há toda uma formatação, né? Há Isso. uma formatação, inclusive, do corpo, né, Lia? Há uma formatação do corpo. As crianças, desde muito pequeninas, são formatadas. Aliás, eu gostaria de de sugerir dois filmes. Um, eu assisti ontem, uma amiga disse, Cléo, isso aqui é cara do Ayopti, e eu acho que você vai gostar. É da Netflix, Diga Quem Sou. Diga Quem Sou. O título é bem É muito sugestivo. bem sugestivo, eu não vou dar spoiler aqui, na Netflix. E o outro é Capitão Fantástico, esse eu posso dar um spoilerzinho. É já um pouquinho antigo, 2 ou 3 anos, é um homem que cria os filhos na realidade, sem essa capa que nós estamos falando, sem essa couraça, Bonitinha. sei lá, essa maquiagem, essa capa que a gente coloca de bom moço e de boa moça, né? É muito, muito bacana, chama Capitão Fantástico. Ele cria os filhos na realidade, são crianças muito fortes. Para você ter uma ideia, já no início do filme, bom, eu não vou dizer, mas no início do filme ele dá um diagnóstico da própria mãe dos meninos, assim, na mesa do jantar, sem máscara. Muito lindo. Filme, claro, é uma ficção, mas eu acho que a gente pode avaliar muito, assim, porque eu, como educadora, eu sei o quanto a escola e a família são educastradoras. Educastradoras, a frase não é minha, é de uma educadora, que já não me lembro, educastradora, é. A gente, a escola, sistemas em geral, né? O próprio Estado, né, Lia? Porque aí você governa um povo, você vende remédio, você vende cirurgias plásticas. Lia, o teu nariz não é da moda, a tua boca não está na moda, você tem que pôr mais beiço aí, né? A tua sobrancelha não está na moda, olha quem falando aqui, né? Sabe? Pois é. Então, né, essas coisas que a gente, por não estar adequado, a gente vai se formatando ao sistema, né? Como diz o professor Franz, né, quem sou eu na sociedade traumatizada, que eu acho um livro fabuloso. Mas aí a gente volta um pouquinho, eu penso, né, para essa questão do meio ambiente, né? O nosso meio ambiente,
ele é feito de pessoas. As pessoas sempre provocam o professor Franz para que ele fale sobre questões de grupos, né? Questões sociais, como se a gente pudesse trabalhar de uma forma coletiva. E eu vejo sempre ele voltando para a soma de cada uma das pessoas. Porque uma multidão não tem personalidade, é uma multidão, são uma série de pessoas que estão reunidas, né? Assim como nós já estamos montando essa comunidade tão feliz da IOPT, né? Que a gente já tem várias pessoas e a gente consegue conversar e a gente já consegue discutir coisas bem profundas, porque todo mundo já está na mesma vibe, né? Para entender. Também existe essa questão do coletivo. E essa questão do coletivo, para mim, passa muito pela autocompreensão, né? Pelo autoconhecimento. Quando eu não Perfeitamente. tenho autoconhecimento, eu acabo deixando um espaço dentro de mim vazio para que outra pessoa chegue lá e enfie lá dentro um monte de porcarias que não me pertencem. Isso Uhum, eu acho que é a coisa mais desastrosa que pode acontecer quando a gente não se conhece, né? Tu sabe exatamente. que um pouquinho antes tu falou sobre os sonhos com a Nathalie, minha querida amiga Nathalie, tua querida amiga Nathalie. E nós aprendemos, né, Cléo, uma coisa muito importante, que os sonhos é interessante que quando eu penso nisso, eu penso assim, como a gente é primitivo, né? Como a gente acha que tudo é uma coisa que, ai, o destino, tudo acontece. Não, não é assim que funciona, né? Então, esses dias eu tive um encontro bastante duro e eu me senti muito assim. é, Mexeu muito comigo naquele encontro, sabe? E eu pensei, nossa, eu precisava muito fazer uma constelação para fazer um encontro comigo mesma, na verdade, né? A gente precisa ajustar o nosso vocabulário, Atualizar. atualizar nosso vocabulário, fazer um encontro comigo mesma para compreender por que que isso me tocou tanto. E aí eu tive um pouco de dor de cabeça, tomei uma medicação, e essa medicação me deu um soninho a mais de manhã. E tu sabe que aí eu me acordei e eu fiz a minha frase da intenção. Fiz a frase da intenção, escolhi 3 palavras, mas durante aquele processo eu pegava no sono de novo. E foi tão fantástico, porque eu sonhei com as 3 partes que eu tinha escolhido da minha frase de intenção, e elas me deram a completa explicação do porquê que eu estava tão mexida com aquele conteúdo real. Eu Então, acredito, é, arrepiei todinho. Não, faz total sentido. E aí o inconsciente faz você dormir para resolver. E você já constelou, aspas, né? Teve um encontro isso, consigo mesma, sozinha no sonho. isso. Acredito total, E aí, então, total, total. eu dormia e acordava, dormia e acordava, e cada vez que eu voltava à consciência, eu me dava conta dos sonhos que eram a primeira parte, a segunda parte ou a terceira parte dos sonhos. E isso também me mostra que, agora é uma provocação para a educadora, como nós precisaríamos desfocar um pouquinho dessa linguagem apenas científica no nosso colégio, nas nossas aulas, e trazer um Total. pouco a vida para dentro da sala de aula também. Com certeza absoluta, Lia. Com certeza. Isso é um movimento mundial, inclusive. O pós-doutoramento que eu fiz na Espanha em 2018 é justamente o conhecimento especializado do professor. Porque eles estão percebendo que existem. O conhecimento especializado seria o quê? Existe um conhecimento de conteúdo, o conhecimento a ensinar,
Se alguém é formado em língua portuguesa, gramática, sintaxe, sei lá, origem, etimologia das palavras, enfim. Se alguém é formado em biologia, fotossíntese, teoria da evolução, qualquer coisa assim, o conteúdo. E um conhecimento para ensinar, que é o conhecimento didático. Como é que eu vou fazer? E aí entra as habilidades socioemocionais, que o MEC hoje coloca dentro da Base Nacional Curricular Comum. Né? Só que a questão não é no papel. Nós não temos, a minha geração e até gerações mais atuais, porque eu já estou aposentada, a gente não teve na nossa base professores cujo conhecimento metodológico era forte. Então, que usavam um círculo, que usava uma roda de conversa, que usava um júri simulado, que usava um debate. Eu, nos últimos 5 anos da universidade, comecei a fazer isso. Agora eu estou só no mestrado, fica um pouco mais restrito. Mas, inclusive, tem uma aluna nossa aqui, a Carla, assistindo, que vai defender pedagogia sistêmica semana que vem. Eu vou te mandar o mestrado dela. Então, Lia, realmente, nós não somos frutos de uma escola que trabalhou as metodologias, ou seja, que desse importância ao caminhar, que desse importância ao processo de ensino, não só ao conteúdo em si. E nós vivemos nos últimos 20 anos uma escola tecnicista, voltada ao conteúdo exclusivamente, onde se matricula só a cabeça da criança. Imagina você que crianças de 3 anos, sim, ficam sentadinhas, aprendendo a marcar X. Eu falo da escola tradicional. Claro que a Waldorf, escolas montessorianas, escolas da antroposofia, etc., a escola da Ponte em Portugal, a escola Âncora em São Paulo, há escolas diferenciadas, mas a escola básica, o núcleo duro das escolas, das exatas, a matemática, enfim, né? E as escolas públicas, a maioria delas são centradas nesse ensino tecnicista. Né, de aprender coisas para fazer o Enem, para entrar na universidade. Sim. Então, é uma pena. É isso que eu vejo muito. Eu via, enquanto eu trabalhava, minhas colegas envolvidas, porque meu filho tem prova semana que vem, então para mim não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, mas eu não conseguia entender, não, porque eu tenho que ficar estudando com ele, porque sabe assim, o conteúdo, a criança não dá conta do conteúdo, e aquelas criaturas, me parece que elas vão se criando com aquela impotência ativada, né? Porque tem que ter uma mãe junto, um pai junto, porque o conteúdo é gigante. E por que aquele conteúdo gigante? Porque depois o vestibular é atroz, e assim vai numa cadeia que afasta o ser humano de si próprio. E aí, quando a gente pensa que o parto pode ser um dos primeiros movimentos de maior traumatização, a gente vê um país de traumatizados, porque ninguém fala que o parto pode ser uma coisa natural e, digamos assim, aceita e vivenciada de uma forma com leveza, né? Ninguém fala isso. Sim, o Brasil, inclusive, ele anda... Agora tem um movimento, mas tem uns 5 anos. Eu sou doula também. Eu fiz a formação em doula, embora só doulei minha filha mais velha. Mas eu doulei uma pessoa, mas acabei não podendo ir no parto, enfim. Eu estava em viagem, o bebê adiantou. Mas quando eu fiz o curso, né, inclusive eu recomendo, tem O Renascimento do Parto, um vídeo documentário fantástico. O Renascimento do Parto. É maravilhoso. Então, o que a gente vê? O Brasil num contramovimento mundial. Eu, quando morei fora, né, eu via, na Espanha, Portugal, o parto não é uma doença como para nós. Primeiro que não tem que marcar o dia do bebê. Não marca-se cesariana fim de semana para não atrapalhar o médico. Né? Ou é sexta, ou é segunda, ou sei lá, não marca na sexta-feira, enfim. E hoje, na época que eu fiz o curso de doula, tinha uma estatística do Ministério da Saúde, que nós tínhamos 90% dos partos cesariana na altura. Era quase 90%. E 10% natural. Na Europa é o contrário. É 10% cesárea e 90%... Sim, o parto é um movimento... E hoje o que a gente vê no Brasil?
a elite brasileira, né, sobretudo, que tem acesso a essas informações, então come orgânico, né, faz terapias alternativas, faz parto natural, né, e a população, de um modo geral, que é fruto dessa escola endurecida, não tem Isso. acesso a esse tipo de conhecimento, infelizmente, salvo exceções. Tem muita ONG bacana, muita escola de doula em comunidades carentes, tem muita gente fazendo um contramovimento, mas, ou um movimento, né, mas a maioria do Brasil ainda tem medo da dor, né, há um mito sobre a dor, há uma desqualificação da mulher no parto, do protagonismo da mulher. Então, até um tempo atrás, não sei quantos por cento dos ginecologistas eram homens, obstetras, homens, né, quando antes não era a parteira, e houve uma desqualificação da parteira, houve uma desqualificação da benzedeira, da rezadeira, tudo uma questão de patriarcado heterocolonial. E tu É sabe muito que me louco. falando isso, eu me dei conta que os meus últimos trabalhos durante essa semana e na semana passada foram, eu acho que porque a escola está crescendo e as pessoas estão fazendo os encontros consigo mesmo e elas estão tirando tantas camadas que nós chegamos a ter, assim, 3 ou 4 renascimentos essas semanas. E nesses renascimentos, agora tu falou uma coisa muito interessante, o protagonismo do bebê, que é uma coisa que simplesmente é podado, né? O Perfeito. protagonismo do bebê. Então, ficam aquelas pessoas que querem fazer uma coisa, mas aí elas são obrigadas a fazer outra, porque, na verdade, claro, o adulto tem muito mais protagonismo ali, porque ele chega ali e comanda, né? E o bebezinho acaba ficando inerte, ele acaba ficando sem reconhecer os seus próprios instintos. E isso Exatamente. fica muito traumatizante. As criaturas não conseguem sair para a vida, elas não conseguem Exatamente. concretizar projetos, elas não conseguem se projetar na vida por causa dessa primeira experiência que foi completamente assim, Traumática. reducionista, né? Reduziu Exato. ela ao nada. Exatamente. E eu lembro que meu primeiro terapeuta, Dr. Durval Lomba, em Curitiba, na altura ele já tinha seus 80 anos, mais de 40 anos de clínica em Curitiba, ele era uma figura importante. Ele iniciou o psicodrama, é da primeira turma de psicologia do Brasil, porque foi Nossa. justamente na Federal do Paraná. Dr. Durval Lomba. Ele dizia, nós teremos uma geração de traumatizados. Os filhos da cesariana, eu me lembro. Ele dizia, e Que são já pessoas, somos. já somos, exato. Eu nasci de parto normal, mas minhas filhas, as três, por uma longa história, que não vem ao caso, foi cesariana. E fazer terapia, né? Buscar, correr atrás, porque ele falava isso, essa que você dizia, não fazer coisas sozinho, dificuldade de ser protagonista, dificuldade de ir para a vida, né? A De ponto, às acreditar em vezes, si mesmo, parece, né, Cléo? De acreditar em exato, si mesmo. Porque o bebê exato, sente aquela torção, ele sente vontade de se torcer, ele sente vontade de se empurrar com o pezinho, mas aí ele simplesmente é impedido, né? O ambiente não propicia e ele não faz. Então, aquele primeiro movimento que ele tem vontade de fazer é cortado. E isso acho que. então, e no curso de doula, eles chamam de violência obstétrica. A limpeza que fazem, né, a limpeza intestinal que fazem é desnecessária, a raspagem pubiana é desnecessária, todo aquele desconforto, né, a pessoa está ali, né, aí vem alguém faz o toque, aí uma pessoa diferente faz o toque. Aquilo, se a gente começar a pensar, é uma violência absurda. E sem falar que no Brasil, né, eu sou testemunha ocular e auditiva disso,
é dito, agora você está gritando, né? Agora você grita. Eu já vi isso falar para as mulheres. Agora você está gritando. Quer dizer, gente, a gente tem que gritar sim. Aspas, né? É uma dor que, na verdade, não é dor, né? Na dolagem eles não classificam como dor. Mas aquela experiência é uma experiência animalesca. E o grito te ajuda a liberar aquela energia. Não, aí tem que ficar maquiada para fazer o filme e não pode gritar. Gente, é violento, Lia. É violento com a mãe, imagina com o bebê. Com o Sim, bebê é tudo isso que você falou, essa sim. violência. Então, como que a gente está dando as boas-vindas para esses bebês, né? Quais boas-vindas a gente está dando para esse bebê? Exato. É uma má-vinda, né? É uma... Minha querida Cléo Fernandes, minha professora predileta, eu adorei conversar contigo todo esse tempo, recordar o nosso seminário lá famoso de 2017, onde a gente se encontrou, e poder celebrar o nosso reencontro e a nossa caminhada juntas. Quero te agradecer imensamente a tua presença aqui, a presença de todos, e quero te deixar para falar algumas palavrinhas também. Tá bem. Então, Lia, para mim, como eu já te disse, né, é uma honra estar na Escola Lia Bertuol, né, trabalhando Bowlby dentro dos temas fundamentais da IOPT. Eu gosto muito, eu tô num momento muito interessante, com esses encontros comigo mesma que eu tenho feito. Eu até quero dizer, você estava lá facilitando o último encontro, a questão do racismo sistêmico, né, que apareceu provavelmente um tataravô escravizado, e o quanto essa raiva estava em mim, e eu quero fazer um testemunho público aqui. O bruxismo já vinha diminuindo e diminuiu sensivelmente. Eu sei porque depois tinha uma mordida aqui, eu estou fazendo teste, não estou dormindo a plaquinha, fazendo um teste. De manhã não tenho mais umas mordidas aqui na bochecha, e tenho tido sonhos, eu vou falar rapidinho, eu tinha um sonho recorrente antes desta constelação, que é assim, eu estava num lugar perdido e eu dizia, gente, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Como se desse um apagão. Depois, eu estou no lugar e sei o que eu estou fazendo. Olha que louco. Olha como era uma metáfora, porque, de novo, o inconsciente como um mago, como um grande amigo, como uma fada, que está dizendo para nós, hello, dá uma olhada nisso. E não como algo obscuro, né? O inconsciente como nosso amigo. E aí, o que eu entendi desse sonho? Você não achou teu eu, querida. E agora eu encontrei. Então, eu faço esse testemunho público. Depois da última constelação, tenho já umas 2 semanas, talvez 3, eu tive 2 vezes um sonho, 2 vezes que me lembro, né? Porque às vezes acordo e não lembro do sonho. Mas 2 vezes que me lembro, pela primeira vez, eu estava num lugar e sabia o que eu estava fazendo. Eu estou Nossa, encontrando meu eu, dona Lia. que fantástico isso! Tu nem tinha me falado nada disso, guria. Que Não? troço maravilhoso! Nossa! Maravilhoso. E a E eu me dei gente conta no nunca... segundo sonho. Me dei conta da ligação com a IOPT, da ligação com a terapia. Eu disse, meu Deus, gente, eu sonhei que eu sei onde é que eu estou. E era um pavor não saber onde eu estava. Às vezes era num quarto de hotel, às vezes num lugar estranho. Até na Turquia já me vi, em Budapeste, não sei aonde. E eu dizia, o que eu estou fazendo aqui? E às vezes nua, tá? E já sonhei 2 vezes, que eu sei onde eu estou e o que eu estou fazendo. E é tão interessante, né? Porque para arrematar tudo isso, a gente constelou um tema do racismo que, no fim, parece que não tem nenhuma ligação, né, Cléo? Pois, mas eu acredito que tenha, porque eu estava Sim, vivendo a vida dos meus tataravós, né? Eu não estava vivendo a minha vida. Eu não sofri o racismo que eles sofreram. Sofri exato, outros. Mas exato. ali apareceu, a ressonante mostrava acorrentada, com muita raiva. Então, o bruxismo, aquela raiva, não era minha. Adotada, epigenética ali. Adotada completamente. Quem eu sou? Impressionante. Eu não fui escravizada. Meus ancestrais foram, e eu tenho Claro. honro tudo isso, mas não era eu. Olha que louco. E diminui o bruxismo, e eu passo
a sonhar que eu sei onde eu estou. Não, Olha que louco, Lu. impressionante. Foi incrível mesmo essa tua revelação no final. Nos últimos minutinhos, ela faz uma revelação bombástica. Muito bom, muito lindo estar vivendo tudo isso, muito lindo. Muita É verdade. gratidão por todos os terapeutas que passaram na minha vida, porque foi tudo um processo, né? Muita gratidão, Lia, e a você também. Querida, e eu fico muito feliz de te ter bem pertinho de mim, porque é muito, muito bom te ter pertinho de mim. Um beijo enorme e até o nosso próximo encontro. Beijo. Obrigada, obrigada. Tchau. Tchau. Poxa vida.